Olá, queridos, sou o pastor Davi Lindo, eu estou aqui para tratar argumentos de teologia. Gostaria de falar com você a respeito de um tema muito importante. Muitas pessoas às vezes deixam de lado alguns temas importantes da palavra de Deus. O tema é inferno, céu. No termo grego, no termo hebraico, para que nós possamos analisar esses temas, essas palavras que foram tiradas da palavra de Deus, justamente da linguagem, da língua hebraica, da língua grega, e vamos analisar juntos esses temas para poder trazer para os nossos dias atuais um entendimento daquilo que os apóstolos queriam falar quando Pedro escreveu a respeito do Hades, escreveu a respeito do Tártaro. Então, quando a Bíblia fala em Gênesis e no Antigo Testamento fala muito a respeito do Sheol, e nós nos perguntamos, o que será todo esse tipo de argumento? Eu quero que você continue conosco. Esse é um momento de falar de teologia, um momento de falar da palavra de Deus, mas eu quero aproveitar esse momento também para te pedir uma coisa: compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, amigos e familiares, em modo que eles também possam compartilhar desse momento juntamente com você. E outra coisa, deixa o teu like aqui no nosso vídeo, assim o YouTube e outras plataformas podem entender que esse vídeo é um vídeo que interessa às pessoas. Amém? Que você possa ser abençoado por este momento. Agora mesmo, exatamente nesse momento, nós trataremos um texto muito particular da palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, que dirá assim, eu vou colocar na tela para você ver, dirá assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Queridos, o que é que você vem entender quando você vê esse texto? Qual é o teu entendimento em relação a esse texto? O que é que ele traz para você de dúvidas? Eu tenho aqui alguns argumentos a respeito desse texto. Talvez algumas pessoas tenham argumentos diferentes a respeito daquilo que eu penso. E eu quero que você deixe aqui nos comentários aquilo que você pensa a respeito desse versículo. O que a palavra de Deus está tratando? Do que o apóstolo Paulo ele está tratando aqui? O apóstolo Paulo ele está falando de algo muito importante. Ele está falando da vitória de Jesus sobre a morte. Ele está relatando aqui que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu a tormenta do inferno. A Bíblia dirá que Jesus desceu e levou cativo o cativeiro. Quando nós olhamos para trás, vamos sempre ver a palavra Sheol. E no Antigo Testamento você sempre vai ver pessoas que dirão, escreveram assim falando, que quando a minha alma morre, eu descerei na profundeza do Sheol, ou quando se tratava da sepultura, é sempre tratada de Sheol. E esse argumento é um argumento que fala sempre descer. Por que isso? Porque justamente o lugar de repouso no Antigo Testamento era referido justamente embaixo da terra. Como é que é isso? Como é que eu posso explicar isso na Bíblia? A Bíblia vai falar da parábola em que fala do Lázaro, e por falar parábola devemos estar muito atentos, porque uma parábola ela é verdadeira quando ela cita nomes. Nós vemos nessa parábola quando fala o nome de uma pessoa, de um sujeito. O sujeito é Lázaro. A Bíblia vai falar que Lázaro desceu ao seio de Abraão, e ali ele poderia ver aquele homem que era em tormenta, ou seja, existia uma separação. Aqueles que desciam ao Sheol, ali existia uma separação. E era também conhecido como o seio de Abraão. Ali estava o seio de Abraão, onde conservava aquelas pessoas justas que esperavam o dia do julgamento final. Queridos, agora, tendo esse entendimento, sabemos que todas as pessoas que morriam desciam até o seio de Abraão e ali estavam. Mas a pergunta é, por que o apóstolo Paulo ele fala que Jesus desceu ao inferno, levou cativo e cativeiro, hein? Por que ele fala isso? E Pedro ele vai falar também a respeito desse argumento e vai dizer que
Jesus desceu e pregou aos mortos, às almas cativas. E por que Jesus ele desceu ao inferno? Essa é uma dúvida que é muito importante a gente ter um entendimento pleno da palavra de Deus, porque isso vai desencadear um entendimento total na linha teológica, quando se trata da questão do inferno, da salvação, da soteriologia, né, a teologia que trata da salvação. Então isso é importante para você, é importante para a minha vida, para que possamos ter um entendimento da palavra de Deus. Toda a alma descia, e quando a alma descia, ali estava aguardando o dia do juízo. Devemos entender uma coisa, queridos, que o inferno, ele é uma antessala para aquilo que ainda vai vir. E você vai dizer: pastor, como é que você fala um negócio desse? Isso é uma heresia. O inferno não é o destino final das almas que pecaram contra Deus. O inferno é uma antessala para o lago de fogo. Logo, nós entendemos quando a Bíblia vai falar, livro de Filipenses capítulo 2, vai falar lá perfeitamente que Jesus ele se despiu da sua glória e desceu na terra e abandonou a sua glória de Deus. Mas vai falar também que o nome do Senhor Jesus, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Amém? Para que isso aconteça, como é que você acha que a pessoa que está lá no inferno vai permanecer para sempre no inferno? Se ela vai ter que confessar, o ateu que morreu e desceu ao inferno, ele vai ter que falar e confessar, porque a Bíblia ela é verdadeira. Ele vai ter que sair do inferno, nem que seja por alguns momentos, e dizer: verdadeiramente tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque toda a língua confessará. E nesse momento as pessoas sairão do inferno por um breve momento para o julgamento do trono branco, e ali vão ser julgadas diante de Deus através das suas obras e vão ser jogadas no lago de fogo, onde o bicho nunca morre, onde a tormenta e há o ranger de dentes. Amém? Que você possa entender essa passagem. Quando a Filipenses vai falar, o livro de Filipenses, a letra de Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, melhor dizendo, vai falar a respeito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, justamente aquele momento da saída do inferno para confessar que Jesus é o Rei dos Reis e assim ser jogado no lago de fogo. E você vai perguntar: mas enquanto a isso, quando tratamos na questão do crente, o que acontece? A Bíblia diz que do para a morte segue-se o juízo. Queridos, você é julgado imediatamente quando você morre, porque a Bíblia diz assim: o crente, ele tem um lugar reservado que é chamado de paraíso. Paraíso não é ainda o céu. Paraíso é uma antessala para entrar no céu. Pastor, mas isso é muito estranho, é estranho isso, não consigo entender. Queridos, Jesus na cruz, ele não prometeu ao ladrão na cruz, ele não prometeu ao ladrão na cruz céu, ele prometeu paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque o céu só foi inaugurado com Jesus. Ele foi o único e o primeiro, e ele é quem abre as portas do céu para que nós possamos entrar naquele grande dia. Você vai perguntar: mas para que então que eu vou sair do paraíso, já estou no lugar de delícias, e para depois entrar no céu? Por quê? Quando somos julgados, nós queremos o reconhecimento da nossa inocência. Então todo olho verá aquilo que Deus tem feito na tua vida, nas nossas vidas, em modo que você seja reconhecido pelaquilo que Deus fez na tua vida. É uma passagem muito linda quando nós entendemos que nós sairemos do paraíso para ser reconhecidos no dia, naquele grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Vai acontecer uma coisa chamada a premiação dos justos. O cristão, ele, quando aceita Jesus, ele não tem, ele não tem a questão de ser condenado. Não passaremos para o tribunal, o trono branco, o juízo final. Nós estaremos com Cristo, juntamente com Ele reinaremos, e com Ele seremos ali participantes daquele grande dia de julgamento. Mas a igreja, quando é arrebatada, quando é levada nos céus, ela recebe
uma coroação, ela recebe uma premiação. Apóstolo Paulo vai falar isso no livro de Coríntios, vai falar perfeitamente, dizendo: aquele que foi provado pelo fogo, que vai ficar das suas boas obras, a palha, quem teve obras insignificantes vai ser queimado, aquele que fez obras boas vai ser tratada pelo fogo, e se ficar vai ser ouro. E tem vários argumentos em relação à premiação. Nós não sabemos especificamente qual é a premiação. Eu acredito que seja uma coroa, porque a Bíblia diz perfeitamente, no livro de Apocalipse, que nós devemos vigiar para que Satanás não venha roubar a nossa coroa. E também é algo maravilhoso pensar assim, mas não é a raiz aqui, é o meu pensamento, mas é aquilo que diz a palavra do Senhor. Então, queridos, quando Jesus desce, tornando ao nosso argumento, quando Jesus desce lá no inferno, a Bíblia diz que ele leva cativo e cativeiro. Quando Jesus desce ali, ele leva o seio de Abraão. E agora, onde é o seio de Abraão? Meus queridos irmãos, Apocalipse vai falar que as almas dos justos estão debaixo do trono de Deus. O seio de Abraão, ou paraíso, que nesse caso se torna paraíso, é debaixo do trono de Deus. Ali a Bíblia vai dizer que as pessoas estão clamando por justiça, dizendo: quando, Senhor, tu vai julgar a nossa causa? Quando, Senhor, tu vai vingar o nosso sangue? E aquelas almas estão ali debaixo do trono de Deus. Ali é a antessala para entrar no céu. Ali é o lugar onde nós estaremos, e não dormindo, como muitos falam, algumas religiões falam que você depois da morte tem um sono eterno e você vai acordar só naquele dia. Como alguém vai se lamentar, vai pedir justiça, vai clamar a Deus justiça se está dormindo? Aquelas são as almas das pessoas que estão ali no paraíso, que estão pedindo ao Senhor vingança pela morte do seu sangue. São os mártires que foram mortos. Se você discorda de algum do meu conteúdo que eu estou falando aqui, eu quero que você deixe nos comentários. Assim a gente vai poder entender qual é o teu pensamento. Mas aquilo que eu quero dizer para você: quando Jesus leva cativo e cativeiro, ele leva para debaixo do trono de Deus, e ali se torna o paraíso. É o local onde as almas dos justos irão, e ali permanece até o dia do julgamento final para receber a coroação. Meu querido amado irmão, quando nós olhamos agora para o Novo Testamento, no Antigo Testamento, você lembra? A gente falou que toda vez que falava de morrer era descer. Quando nós olhamos o Novo Testamento, sempre vai falar que a minha alma vai subir. Por quê? Porque o seio de Abraão não é mais na terra. Jesus levou para com ele.